O terrível pecado de Jeroboão é um daqueles capítulos da Bíblia repleto de intrigas, reviravoltas e lições profundas. Adentramos um momento crucial na história bíblica, um período em que o grande reino de Israel se encontra dividido. Essa divisão, que é tanto geopolítica quanto espiritual, marca a ascensão de Jeroboão como rei da região norte, após uma separação que deixou o povo de Deus dividido em duas facções. E onde tudo começou? Nos últimos anos do reinado de Salomão, o rei conhecido por sua sabedoria divina, viu seu reino se transformar. É exatamente nesse cenário de desobediência que nossa história começa, uma desobediência que não apenas abalou as estruturas do reino, mas também abriu caminho para eventos surpreendentes que moldaram o destino de Jeroboão e de toda a nação de Israel. Vamos nos aprofundar nessa narrativa intrigante, pois as escolhas feitas nesse momento repercutirão por gerações. Prepare-se para uma jornada emocionante pelos últimos anos do reinado de Salomão e pelos acontecimentos que mudaram o rumo da história. O terrível pecado de Jeroboão é um daqueles capítulos da Bíblia cheio de intriga, reviravoltas e lições profundas. Entramos em um momento crucial na história bíblica, um tempo em que o grande reino de Israel se encontra dividido. Essa divisão, que é tanto geopolítica quanto espiritual, marca a ascensão de Jeroboão como rei na região norte, após uma separação que deixou o povo de Deus em duas facções. E onde tudo começou? Nos últimos anos do reinado de Salomão, o rei conhecido por sua sabedoria divina, viu seu reinado se transformar devido à sua desobediência. No livro de 1 Reis 11:1-13, encontramos Salomão em um ponto crucial. O rei, que amava muitas mulheres estrangeiras, incluindo moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, desobedeceu diretamente à ordem de Deus. Essas mulheres eram das nações sobre as quais o Senhor havia dito aos israelitas para não se casarem, pois elas os levariam a adorar deuses estrangeiros. Porém, Salomão, buscando alianças políticas e sociais, se desviou dos mandamentos divinos, comprometendo sua lealdade a Deus e o futuro do reino. Deus, indignado com a desobediência de Salomão, anunciou a divisão do reino, escolhendo Jeroboão para liderar a região norte e prometendo-lhe 10 tribos como herança. No entanto, por amor a Davi, Deus não retirou o reino durante a vida de Salomão, mas declarou que o faria durante o reinado de seu filho. Essa decisão divina é encontrada em 1 Reis 11:13, onde o Senhor diz: "Já que está é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos que lhe ordenei, certamente tirarei o reino de você e o darei a um dos seus servos." No entanto, por causa de Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo. Tirarei o reino das mãos de seu filho, mas deixarei uma tribo para ele, por amor a Davi e por causa de Jerusalém, a cidade que escolhi. A escolha de Salomão de seguir seu próprio caminho trouxe consequências profundas, preparando o palco para eventos que moldariam o destino de Israel. A história se torna ainda mais interessante quando Jeroboão, agora líder da região norte, enfrenta suas responsabilidades. O profeta Aijá, mensageiro de Deus, entrega uma mensagem que ficará marcada na história bíblica, registrada em 1 Reis 11:29-39. Aijá rasgou sua capa em 12 pedaços e disse a Jeroboão: "Pega 10 pedaços para ti, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, estou prestes a tirar o reino das mãos de Salomão e te dar 10 tribos. Mas, por causa de Davi, meu servo, e por causa de Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo." Essa mensagem não é apenas sobre o passado, mas uma visão profunda do futuro. A profecia de Aijá revela a iminente divisão do reino como consequência direta das escolhas equivocadas de Salomão. Jeroboão, ao ouvir isso, compreendeu o peso de suas futuras responsabilidades e o papel crucial que desempenharia em liderar uma parte significativa do povo de Deus. Contudo, a profecia também antecipava as futuras desgraças que aguardavam a família de Jeroboão, oferecendo um vislumbre das tragédias que ocorreriam devido ao desvio do caminho divino. Com essa profecia, somos lançados em um futuro cheio de incertezas e desafios, moldando ainda mais o destino de Israel. Estamos prestes a ver as escolhas de Jeroboão e suas consequências na história do povo de Deus. A referência bíblica de 1 Reis 12:28-33 nos leva ao epicentro de um momento crítico. Após consultar seus conselheiros, o rei Jeroboão fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: "Vocês têm subido muito a Jerusalém, aqui estão os seus deuses, ó Israel, que os tiraram do Egito." Ele ordenou que um bezerro fosse colocado em Betel e o outro em Dan, e isso se tornou um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar. Jeroboão construiu altares idólatras e nomeou sacerdotes dentre o povo, mesmo que não fossem levitas. Ele instituiu um festival no 15º dia do 8º mês, semelhante ao festival celebrado em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Fez isso em Betel, onde sacrificou aos bezerros que havia feito.
Também estabeleceu sacerdotes ali, nos altares idólatras. No 15º dia do 8º mês, uma data escolhida por ele mesmo, ofereceu sacrifícios no altar que construiu em Betel, instituindo um festival para os israelitas e queimando incenso no altar. O medo de Jeroboão levou a criar ídolos de ouro, estabelecer lugares de culto alternativos e afastar o povo de Jerusalém. Ele erroneamente buscou consolidar sua liderança afastando as tribos do norte do centro religioso em Jerusalém, temendo que a constante peregrinação aproximasse o povo do rei de Judá, Roboão. Essa escolha, motivada pelo medo, não só afastou o povo de Jeroboão da verdadeira adoração a Deus, mas também sinalizou uma profunda separação entre as tribos do norte e do sul. Estamos diante de um momento crucial, onde as ações de Jeroboão começam a moldar o destino de seu reinado e, consequentemente, de todo o povo de Israel, resultando em decisões trágicas e consequências duradouras. O enredo atinge seu clímax quando a profecia de Aijá, pronunciada no passado, começa a se desenrolar de maneira impressionante. Estamos agora no livro de 1 Reis 14:1-8, onde cada palavra profética se torna realidade. Naquela época, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente, 1 Reis 14h01. A doença grave do filho de Jeroboão lança uma sombra de apreensão sobre o palácio, materializando de forma chocante a profecia de Aijá que previa desgraças sobre a família de Jeroboão. Agora rei, Jeroboão enfrenta um dilema agonizante enquanto seu herdeiro luta pela vida. Com o coração angustiado, Jeroboão decide enviar sua esposa disfarçada para consultar o profeta Aijá. O relato bíblico em 1 Reis 14:2-6 nos transporta para este momento de suspense e ansiedade. O disfarce era uma tentativa de obter uma resposta sincera sem influenciar a palavra do profeta. Jeroboão disse à sua esposa: vista um disfarce para que não seja reconhecida como a esposa de Jeroboão e vá a Siló, onde vive o profeta Aijá, aquele que me disse que eu seria rei sobre este povo. Leve com você 10 pães, alguns bolos e um jarro de mel. Ele lhe dirá o que acontecerá ao menino. A esposa de Jeroboão atendeu ao pedido e foi à casa de Aijá em Siló. Aijá já não podia ver, pois estava cego devido à idade, mas o Senhor havia dito a ele que a esposa de Jeroboão viria perguntar sobre o filho doente e que ele deveria responder assim e assim. Quando Aijá ouviu o som dos passos na porta, disse: entre, esposa de Jeroboão. Por que esse disfarce? Foi encarregado de lhe dar mais notícias, 1 Reis 14:2-6. A resposta, no entanto, é chocante e confirma as consequências do pecado de Jeroboão. A profecia se desenrola como um quebra-cabeça sombrio, revelando não só a morte iminente de Abias, mas também anunciando um destino sombrio para toda a linhagem de Jeroboão. Vai e diga a Jeroboão que assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o tirei do meio do povo e fiz de você o líder do meu povo Israel, tirei o reino da família de Davi e o dei a você, mas você não foi como meu servo Davi, que obedeceu aos meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, fazendo apenas o que era justo aos meus olhos. Você fez mais mal do que todos os que viveram antes de você, pois fez para si outros deuses, ídolos de metal, provocou minha ira e voltou-me as costas. Portanto, trarei desgraça à família de Jeroboão, matarei todos os do sexo masculino em Israel, sejam escravos ou livres, queimarei a família de Jeroboão até o fim, como alguém que queima esterco, 1 Reis 14:7-10. Essas palavras proféticas não são apenas uma advertência sobre o passado, mas também uma visão profunda do futuro, revelando as tragédias que aguardam aqueles que se desviam do caminho divino. Assim, somos lançados em um futuro cheio de incertezas e desafios, moldando ainda mais o destino de Israel. Os cães devorarão os que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. O Senhor falou. E a profecia não parou aí, o profeta continuou com a palavra mais dolorosa que uma mãe pode ouvir: quanto a você, vá para casa. Quando você pisar na cidade, o menino morrerá. E o que já era ruim se tornará ainda pior. Ele será o único da família de Jeroboão a ser enterrado, porque é o único em quem o Senhor, o Deus de Israel, encontrou algo de bom. O Senhor levantará para si um rei sobre Israel que eliminará a família de Jeroboão. O dia virá, está bem próximo. O Senhor ferirá Israel, tornando-o como um caniço balançando na água. Ele arrancará Israel desta boa terra que deu a seus antepassados e os espalhará além do Eufrates, pois provocaram a ira do Senhor com os postes sagrados que fizeram. Ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e fez Israel cometer. A história de Jeroboão, registrada em 1 Reis 11:14, é mais do que um relato antigo, é um espelho que reflete verdades eternas sobre escolhas e consequências.
Ao contemplarmos as decisões de Jeroboão, somos confrontados com a realidade de que o medo e a desobediência podem ser agentes poderosos de desvio dos caminhos de Deus. Decisões tomadas sob a égide do medo frequentemente nos levam a atos que contradizem a vontade divina. A Bíblia, nosso compasso nesta jornada espiritual, nos adverte sobre os perigos dessas encruzilhadas. O registro bíblico em 1 Reis 14h08, onde Deus fala através do profeta Aijá, lança luz sobre essa reflexão: vou arrancar este reino da casa de Davi e dá-lo a você, mas você não será meu servo para sempre. Por causa de Davi, meu servo, que guardou meus mandamentos e estatutos, o seu filho manterá o meu reino. Mesmo nas sombras do pecado, há uma promessa de misericórdia divina. A história de Jeroboão nos convida a considerar nossas próprias escolhas, a examinar se estamos trilhando caminhos de medo e desobediência. No entanto, mesmo quando falhamos, a misericórdia divina continua a nos guiar. A mesma misericórdia que foi estendida a Jeroboão, apesar das consequências trágicas de suas ações, está ao nosso alcance. Ao concluirmos esta jornada pelas páginas da história de Jeroboão, que possamos levar conosco a lição profunda de que nossas escolhas moldam nosso destino, mas a misericórdia de Deus é uma constante que nos sustenta. Que esta reflexão nos inspire a caminhar pelos caminhos da obediência e confiança, confiando na graça que nos é oferecida, mesmo quando falhamos. Afinal, estamos diante de um Deus que escreve redenção até nas páginas mais sombrias de nossas vidas. Que esta antiga história seja uma fonte de sabedoria para os dias de hoje. Espero que você tenha gostado desta jornada pela história de Jeroboão. Se gostou do conteúdo, deixe um like, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever para mais vídeos inspiradores. Obrigado por nos acompanhar e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!